versículo 12, quem achou? Diz amém. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Quantos dias? 3 dias. Nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com ele, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Versículo 17, encerramos a leitura. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Você concorda? Diz amém. Assente, por favor. Deus abençoe o pastor Alessandro, Deus abençoe a missionária Cláudia, Deus abençoe o ciclo de oração encontro com Deus. Deus abençoe a cantora Thalita e demais irmãos e irmãs que aqui reunidos estão na presença de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o contexto deste diálogo de Mardoqueu e Esther não é muito difícil de entender. Por quê? Porque o nosso Deus tem as suas estratégias. Deus é um Deus estrategista. As estratégias que Deus traça, o homem, nem por mais inteligente, mais sábio ou mais nécio que seja, não tem como sondar, porque os pensamentos do Senhor, disse a Isaías, são mais altos que os nossos. Quando nós projetamos algo, Deus já sabe, anteriormente da palavra chegar à nossa boca. Deus já sabe de tudo. Dentro da sua onisciência, Deus permite que uma mulher por nome Vasti, rainha de Assuero, dada a leitura em que a mesma fez, com base no convite que o rei havia feito a mesma para que se apresentasse à sua presença e à presença dos seus grandes, porque Assuero havia dado uma festa que durava já vários dias. Ele queria mostrar toda a sua pompa, a sua riqueza, toda a sua glória terrena para os seus que ali estavam reunidos. Em dado momento da sua embriaguez, o coração do rei já estava alegre pelo vinho que havia tomado. Ele teve uma ideia de mandar chamar, ordenar para que a rainha Vasti se apresentasse à sua presença, porque a mesma ela se destacava por sua beleza física. Então, como forma de ostentação, o rei desejou mostrar a sua rainha, a beleza da sua rainha aos demais que ali estavam. Vasti entendeu aquilo como uma afronta e a mesma recusou o convite. Dada essa recusa, isso aparentemente num reino humano, num reino físico entre os mortais, parecia ser uma desobediência, de fato foi. Mas não sabendo ela, não sabendo Mardoqueu, não sabendo Amã, e muito menos Hadassah, agora nós conhecemos por Esther, já era um plano de Deus para um trabalhar poderoso de livramento. Entenda, Deus, quando quer agir, não usa de maneiras humanas compreensíveis, ele não se apega a isso. Deus faz como ele bem quer, da forma que ele bem entender, e às vezes parece não agradar. Pouco importa, é Deus trabalhando, vai dar certo, se cumprirá a vontade dele. Essa mulher recusa, então a recusa ela é apresentada ao rei Assuero. E dado essa recusa, observe, aquilo soa como uma afronta aos demais, porque eles entenderam o seguinte: se isso chega aos ouvidos das outras mulheres do reino, como vai ser agora o posicionamento dos seus esposos? Elas se copiaram o exemplo desta mulher. Certamente a coisa não vai ficar boa, causará contenda. E isso foi colocado para Assuero. E este homem agora pergunta o que deveria ser feito.
deram uma ideia. Tire-a do posto. Tire-a da condição de rainha. Deixa por enquanto a cadeira vazia e faça uma seleção entre o reino. Escolha da rainha para o Senhor. E isso soa aos ouvidos deste homem rei uma boa ideia. E assim ele acata. Repito, a decisão, a ideia foi do homem, mas o controle é de Deus. A palavra sai da boca de alguém, mas Deus que sonda corações e enxerga na curva, ele já tinha otorgado o direito de fazer aquilo que ele quer. Deus faz o que ele quer e ninguém impede o seu trabalhar. Ponto. Assim fora feito. E observe, se você se debruça por essa história, você vê Deus trabalhar na vida de 4 pessoas. E uma nação também vai assistir o efeito, o impacto dessa decisão. Observe. Assuero toma a decisão e assim se faz. Mardoqueu, sendo tio, e o mesmo que criara Radassa, repito, o nome de Esther, originalmente Radassa, ele entende, ele vê uma oportunidade e coloca a sua parente Esther como sendo uma das candidatas. Perceba que em situações normais, Esther não seria chamada para assumir, em hipótese nenhuma, o cargo que a mesma ocupou. Observe mais uma vez. Deus está tratando com alguém. Deus está tratando com alguém, mas se valendo de outras situações. Em dado momento em que o concurso de beleza é feito, as virgens mais formosas do reino se apresentam, várias candidatas. Aqui a gente vê a escolha e a soberania de Deus. Quando Deus escolhe alguém, pode ser o mais excluído ou a mais excluída, pode ser aquela ou aquele que não tem as prerrogativas e as qualidades que alguém exige, mas quando é uma escolha de Deus, está feito e acabou. Entre as demais, quando chega para Esther se apresentar ao rei, a Bíblia diz que o coração do rei, aleluia, quem sonda corações, querido? Quem muda o coração do homem, senão aquele que fez o homem? Aleluia! E com este homem não seria diferente. Não é, entenda, não é que não tinha mulheres mais formosas. Não quero dizer com tudo que Esther era feia. Mas para tal finalidade, para tal função, para tal propósito, como disse Mardoqueu, a escolha do rei já estava sobre Esther. E Esther se apresenta o rei, a observa, e na mesma hora o coração do rei é conquistado pela beleza, primeiro pela escolha de Deus, segundo pela beleza de Esther. O que parecia ser meramente somente um concurso para ocupar um mero lugar ao lado do rei, agora vai ser o que Deus vai usar para dar livramento à nação. Observe. Em momento algum, Esther disse que era judia. Mulher sábia edifica a casa. Mulher sábia não fica batendo com a língua nos dentes falando besteira. Mulher sábia guarda a boca e guarda o coração. A mulher sábia guarda a boca, sabe o que falar. Aleluia! E outro sim, não revela segredos. A mulher sábia sabe guardar segredos. E Esther guardou o segredo. Até porque ela não precisava fazer propaganda, porque o Deus de Israel que ela servia já estava exaltando Esther. Aleluia. Quando Deus exaltar você, fica calado. Fica calada. Quando Deus começar a fazer por você, calma. Aleluia. Porque a Bíblia diz que os nossos lábios não podem louvar a nós mesmos. Mas Esther está na sua posição de mulher sábia. Nesse desenrolar de história, como eu disse, entra no cenário um homem por nome Amã, segunda autoridade abaixo do rei Assuero. Este homem, inimigo do povo judeu, teve uma ideia: aniquilar o povo judeu. E ele conta a ideia com o pretexto de que o rei ficaria mais poderoso e mais rico. Aquela ideia agradou ao rei. O rei autorizou, deu a autorização para que todos os judeus fossem exterminados do reinado. Observe como Deus trabalha. Observe como Deus está no controle de tudo. Este homem começou a se gabar.
Porque ele queria prestígio, ele queria mais evidência, ele queria crescer mais ainda. Mas ninguém que persegue o povo de Deus fica vivo para contar a história. Ninguém que persegue o povo de Deus fica vivo para contar a história. Deus ainda mata perseguidor do Evangelho. Deus ainda, vai repetir para você entender, Deus ainda mata. Deus age de misericórdia, mas se não se arrepende, Deus mata. Deus é o mesmo. Para essa besteira, porque estamos na graça, Deus mudou. Deus é o mesmo senso de justiça. Paga para ver. Se levanta quando é o reino de Deus, quando é a obra de Deus. Aleluia. Todos que se levantarem, os que se levantar, vão cair por terra, a começar por Satanás. A mãe está alegre, porque afinal de contas o rei acatou o seu conselho. E a notícia percorre em toda Suzã. Mais de 100 mil judeus estão lá. Chega aos ouvidos de Mardoqueu. Mardoqueu entende que Deus poderia usar Esther. Aí começa o diálogo que nós acabamos de ler. E o que ele fala para ela é a realidade. E ainda alerta Esther, porque sei lá, observe aqui, versículo 14. Se de todo te calares nesse tempo. Perceba o poder desta frase que Mardoqueu fala a Esther. Se você ficar calado, Esther, socorro vai vir de outra parte. Porque Deus usa quem Ele quiser. Se alguém que tem que ser usado por Deus não quer ser usado, Deus vai usar outro. Vai usar outra. Se alguém que está na posição e não faz a vontade de Deus, Deus levanta outro, levanta outra. No reino de Deus não tem ninguém insubstituível. A glória é de Deus, Deus usa quem Ele quiser. Observe. Socorro e livramento vai vir de outra parte, mas tu e a casa do teu pai vai perecer. Por quê? Porque na obra de Deus, covarde não se cria. Na obra de Deus, frouxo, covarde, quem se acovarda do caminho volta. Na obra de Deus, Deus já deu o espírito de ousadia, de coragem. Ah, mas está difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco e está conosco todos os dias. Aleluia. Se nós desistíssemos no primeiro obstáculo que se levantasse na obra, o que seria de nós? Porque a obra continua. A igreja segue marchando. A igreja segue vitoriosa. Aleluia. Ela ouve esta palavra da boca de Mardoqueu. E ela tem uma ideia. Ela manda uma resposta a Mardoqueu. A ideia que ela tem é uma estratégia do céu. Estratégia da onde? Do céu. Porque o céu enxerga diferente. O mundo enxerga de um jeito. A carne enxerga de um jeito. Quem é espiritual discerne espiritualmente. Quem é carnal vem pela carne. A ideia, a estratégia que Deus dá a Esther, ajunta todos os judeus. Não pode ficar ninguém de fora. Por quê? Porque a união fortalece o povo. Todos no mesmo propósito. Para tal finalidade, ninguém poderia ficar de fora. Até mesmo porque a cabeça de todos os judeus estavam a prêmio. Então todos os judeus, de grande a pequeno, deveriam participar do propósito. Coisa ruim é quando Deus dá um propósito para alguém, e alguém, ao invés de juntar, quer espalhar. Alguém, ao invés de dar a mão e ajudar, quer torcer contra. Aleluia. E ainda torce para dar errado. A perda de tempo. Se a obra de Deus, tendo 2, 3, começa por um. Tendo 2, 3 reunidos no nome de Jesus, o culto já acontece. Aleluia. E quanto mais unidade tiver, mais vitória alcança. Na obra de Jesus. A igreja não é para ficar dividida. Aleluia. Às vezes apresenta o corpo, mas a intenção é de divisão. E Deus está vendo tudo. E vai agir.
A proposta é: vai e ajuda todos os judeus e jejuai por mim. Você tem noção do que é isso aqui? Mais de 100 mil pessoas jejuando. Você tem noção do poder do jejum? De uma nação que se reuniu para adorar a Deus e clamar por socorro. E jejuar, pois é, porque Esther, mesmo rainha, ela não poderia fazer o que quisesse. E já tinha dias que o rei não chamava Esther à sua presença. Esther só poderia se apresentar se o rei já chamasse. E tinha dias que ele não a chamava. Se ela se arriscasse a ser precipitada e chegasse a ser chamada, morte era certa. Se ela chegasse à presença do rei e o rei não levantasse o cetro de ouro para ela, ela teria que ser morta. Então Esther pede o socorro do céu para que na hora certa ela pudesse agir. Até então Deus não tinha dado estratégia nenhuma a ela. Ela pede para que eles jejuem por ela. Então Mardoqueu, como o povo, começa agora a jejuar. Ela não fica de fora, ela também jejuma. As moças que a serviam também para jejuar. Quero te dar um conselho da noite deste dia. Está difícil? Comece a entrar pelo jejum. Está impossível? Experimenta jejuar. Experimenta fazer um jejum. Experimenta adorar a Deus com esse jejum. Experimenta. E você vai ver como Deus vai agir na causa. Como Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. Jejum é dependência. É consagração ao eterno. E Esther entra por essa porta. E todos começam agora a jejuar. Observe como Deus trabalha. Eu tinha dito que várias pessoas estavam envolvidas, mesmo sem elas saberem, estavam envolvidas no mesmo processo. Mas não quero ficar sabendo que houve uma conspiração, uma tramóia para assassinar o rei. Chega aos ouvidos. Mas não quero dar um jeito de que a informação chegue ao ouvido do rei. A tramóia é descoberta. Os traidores punidos e um belo dia, Deus que sonda corações não deixa o rei dormir. Você tem noção do que é isso? Deus incomoda o rei e ele pede para ler o livro das crônicas do rei. E lendo, alguém lê esta passagem que fora registrado. Os homens podem não lembrar, mas Deus sabe. Está registrado no memorial de Deus. E Deus vai ser lido o livramento que veio por intermédio da informação que Mardoqueu deu. E o rei pergunta: o que fora feito? O que se fez para Mardoqueu? O que se fez em honraria e recompensa? Aquele que estava lendo disse: não foi feito nada. Na hora o rei tem uma ideia e pergunta: quem está no pátio? Alguém vai ver. E era Amã. Porque Amã tinha uma implicação com Mardoqueu, porque todas as vezes que Amã passava, as pessoas dobravam, se curvavam diante da sua autoridade. E Mardoqueu, como um crente que é, fiel e sincero, não se curvava. Não é arrogância, é só se dobrar diante do Todo-Poderoso. E aquilo já estava corroendo Amã por dentro, e Amã teve uma ideia: vou fazer uma forca. Já que o rei aceitou o meu pedido para matar os judeus, para esse Mardoqueu a coisa vai ser diferente. Observe, a forca 25 metros de altura. Ele não queria só matar, mas também humilhar. Não sabendo Amã que quem estava guardando Mardoqueu não dorme, não se cansa, não perde batalha, não chega casado, não pede permissão para ninguém. Quando Amã chega na ideia de que ele é a cabeça de Mardoqueu, aleluia, esse homem pergunta quem está entrando, e justamente entra a presença do rei Amã. E Amã começa a perguntar, o rei começa a perguntar a Amã o que tem que se fazer para honrar alguém, que o rei se agrada. Na hora o coração de Amã, da raiva que estava sede por vingança, pelo sangue de Mardoqueu, enche agora de um desejo de ser honrado. E na hora ele pensou: certamente o rei está falando sobre mim, vai me honrar, é a minha chance, é a minha vez, chegou a minha hora. E ele começa a dizer o que ele gostaria que fizesse para ele. Rei,
Separa a sua melhor roupa, a roupa que o senhor veste, o cavalo que o senhor monta, a coroa que o senhor usa, e dá a essa pessoa, coloca o manto real, coloca a coroa, coloca a pessoa em cima do cavalo e manda alguém sair guiando o cavalo pelas ruas, gritando. É assim que o rei faz a alguém quando ele se agrada. O rei acata a proposta e se alegra. Pronto, mano, faça tudo isso aí para Mardoqueu. Deixa preparar a cilada. Deixa preparar a forca. Porque a Bíblia diz que quem cava uma cova cai nela. Deixa perseguir. A mãe agora é obrigada a engolir o orgulho. Engolir a seco. Fingir cara de paisagem. E fora feito conforme o rei mandou. Agora observe, quem queria humilhar, está sendo humilhado. Quem queria humilhar, está sendo humilhado. Mas eu tinha algo com ele, que ele ficava sempre à porta do rei. Sempre ficava à porta do rei. E o que acontece? Depois que a honra é dada a Mardoqueu, depois que passa o período de glória, que a glória dos homens é momentânea, porque Mardoqueu usou o manto real, mas teve que devolver para o rei. Usou a coroa, mas teve que devolver para o dono. Usou o cavalo, mas teve que voltar para o dono. Mas Mardoqueu não perdeu a essência. Porque crente salvo em Jesus é assim, se comporta assim. Quanto mais Deus o honra, mais ele atribui a glória para Jesus e mais ninguém. Observe, entenda. Mardoqueu, depois que sai do cavalo, volta para a mesma posição. Quem sabe alguém disse, quem sabe alguém falaria, em tempos atuais falaria mesmo. Olha, está lá, andou de cavalo emprestado, mas agora está sem cavalo. Usou a coroa emprestada, está sem coroa agora. Usou a roupa do rei, mas não é nada. Mas a essência ele não perdeu. Continuou sendo servo. Continuou sendo adorador. Continuou firme na sua decisão de não se dobrar ao orgulho do homem, à prepotência humana. Querido irmão, querida irmã, veja aqui, que parece que é um quebra-cabeça que vai se juntando. Este homem ainda queria o sangue dos judeus. E Esté está jejuando. E a nação judaica está jejuando. Até que Esté se apresenta à presença do rei. E faz um pedido. O rei a autoriza a entrar e diz: pede o que você quer. Pede. Até metade do meu reino é seu, peça. O que ela pede? Meu rei, eu quero pedir uma coisa só. Que o senhor venha a um jantar. Eu estou te convidando. Venha a um jantar que eu vou dar. E o Senhor. E eu quero também que o senhor autorize que Amã esteja junto. E assim fora feito. Amã ficou alegre demais. Porque na cabeça dele, por mais que ele viu aquela humilhação em praça pública, ele achou que o rei agora e a rainha, de alguma forma, iria honrá-lo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O que parecia ser um jantar de honra, já era uma estratégia de Deus. Deus trabalhando e usa quem Ele quer. Aleluia. Jantar acontece. Todos se alimentam. E o rei pergunta: pronto, peça. Se você pedir metade do meu rei, o que você quer? Revela isto, é o que você deseja. Meu rei, eu quero mais um jantar. Amã está alegre, porque é mais uma oportunidade. Aquilo para ele é uma honra. A Sueira não está entendendo nada, nem teria que entender. Esté na direção de Deus. A mulher é sábia até na mesa. A mulher que é sábia, é intercessora, é crente, tem visão de Deus, é espiritual, ela dá testemunha até na mesa. Por quê? Ela poderia abrir o jogo que estava acontecendo no primeiro jantar. Mas calma, ela é paciente. Ela propõe no segundo jantar. Ela abre o coração. Fala ao rei o que está acontecendo. Fala da ameaça de morte ao seu povo. E ela diz
quem era o culpado por tal ação. Na hora, a mãe não sabe o que fazer. Na hora, no momento certo, a máscara do traidor cai. Como diz um pastor amigo meu, que quem vive de máscara não aguenta usar máscara por muito tempo. Uma hora vai ter que ir na pia lavar o rosto, vai ter que tirar a máscara. E este Amã agora é desmascarado, não só ele, como as suas ideias. A fúria do rei é tão grande que o rei sai do recinto e esse Amã, fica querendo implorar a rainha um meio de se livrar, mas Deus já, o justo juiz, já tinha batido o martelo. A forca está pronta, 25 metros. Todo desfecho de perseguição contra Esther e seu povo fora revelado. E alguém na hora diz: rei, até uma forca ele preparou contra Mardoqueu. Pois a forca que você preparou é a mesma que você vai inaugurar. Coloca ele lá. Enforca-o lá. Aleluia. A vergonha chega para este homem. E o mais lindo é que o povo judeu, Deus dá escapamento. Ou dá um escape, melhor dizendo. Dá um livramento a este povo. Por intermédio da ação de uma mulher que intercede, uma mulher que ora e uma mulher que jejuma. Quer vitória para a sua vida? Ore, jejue, consagre a sua vida, os seus planos ao Senhor. E você vai ver a bondade de Deus a seu favor, a seu respeito. Mardoqueu, que estava condenado à forca, tem um livramento. Esther também, se a lei fosse executada, Esther também seria morta. É tão lindo que Deus operou tão poderosamente que até a casa que era de Amã ficou para Mardoqueu. Oh, você não está entendendo o que Deus fala. Deus tira de quem tem para dar para quem não tem. Neste caso aqui, quem perseguiu o povo de Deus foi morto. Quem queria humilhar foi humilhado, porque alguém se prostrou diante do Todo-Poderoso, intercedeu pelo seu povo, intercedeu por sua casa. Quer ter vitória? Começa pela sua casa. Tem gente que quer ganhar o mundo inteiro e perde a casa. Tem gente que quer ganhar o mundo inteiro para Jesus, mas não ganha o parente. Não fala de Jesus para o parente. E o testemunho em casa às vezes vale mais do que 1000 palavras. O testemunho, vou repetir, às vezes vale mais do que 1000 palavras. Quando Eliseu passa na frente da casa da mulher e ela observa que ele é homem de Deus, não foi pela pregação ou pelos milagres, foi pela postura e a presença de Deus na vida de Eliseu. Então ela percebeu: ali vai o homem de Deus. Não é diferente dos dias de hoje. Deus ainda tem homens e mulheres consagradas a Ele, que não andam conforme o mundo quer que ande, que não fala conforme o mundo quer que fale, que não age conforme o mundo quer que se acha. Deus ainda faz e faz bem feito. Esther alcança a vitória. O decreto é mudado. E Israel alcança livramento, porque Deus cumpre aquilo que fala. Cumpre aquilo que fala. Jesus cumpre o que promete. Ele disse que é com você, é com você. Se coloca de pé, permita-lhe, pastor, fazer oração em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Gostaria de orar especificamente pelo poeta. Eu peço que, por favor, venha aqui à frente em nome de Jesus. Todas as irmãs que fazem parte da ação, o céu te aguarda e te espera. Todos aqueles que fazem a vontade de Jesus, que são fiéis a Ele, o céu aguarda e espera. Vamos orar. Não deixe orar sozinho, não. Amado e soberano Deus, Pai, mediante tudo aquilo que ouvimos na noite deste dia, mediante o teu poder, tua graça e a operação milagrosa de que o Senhor interveio na situação, ali naquele lugar, naquela nação. Pai querido, Pai amado, nós cremos que o Senhor é um Deus que age de uma maneira sobrenatural.
O Senhor age de uma maneira surpreendente, o Senhor age de uma maneira que confunde os homens, confunde a medicina, confunde todo pensamento humano, não é capaz de acompanhar o seu raciocínio que o Senhor é Deus. Eu quero apresentar este grupo, esse círculo de oração, que tem por nome Encontro com Deus, Encontro contigo. Pai querido, Pai amado, eu já quero te agradecer pelas vitórias que o Senhor tem dado a este círculo de oração. Eu já quero te agradecer de busca e de adoração ao teu santo nome neste lugar. Senhor, eu creio que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E nenhum plano do diabo pode prevalecer contra a igreja. Já quero te agradecer por cada resposta de oração dada a esta igreja. Já quero te agradecer por cada providência do céu que o Senhor tem enviado, Pai, a estas irmãs que têm se dedicado na sua obra, que têm se dedicado na tua casa, que têm se dedicado, meu Senhor, a fazer a tua vontade. Eu quero te pedir na instrumentalidade que o Senhor tem, que o Senhor conceda a elas, meu Deus, ferramentas. Meu Pai, entrega na mão delas, meu Senhor, a habilidade, Pai, a sabedoria, para saber, meu Pai,